esse livro que nós estamos estudando, capítulo 20 de Provérbios. Eu não vou correr, como de costume, para que a gente tenha uma qualidade boa de fixação. Tá bom, querido? Provérbios, capítulo 20, verso 1, que diz assim: o vinho produz zombadores, o álcool leva a brigas, quem é dominado pela bebida não é sábio. Eu não gosto de bebidas alcoólicas. São marcas na minha família trágicas, muito trágicas. Para a gente caminhar aqui, né? O álcool é um vício que aprisiona e acaba com a vida. Isso é uma coisa real. E o efeito das consequências do álcool são tão trágicas quanto as drogas não legalizadas. E eu não gosto do álcool, no sentido dos que se embriagam, pelas histórias da minha família. A minha família, por parte do meu pai, é uma família que sempre foi diferenciada em relação, por exemplo, por ser negros, de se destacar nos estudos. Mas o álcool perseguiu a minha família. O álcool achou brecha na minha família. Não em todos, mas em quem ele encontrou, ele trouxe consequências ruins. Eu perdi uma tia chamada Isabel, que eu chamava de Bel. Ela praticamente foi a minha irmã mais velha. Quando ela foi morar de Lorena, em Santos, com meus pais, eu tinha lá 4 para 5 anos de idade, até menos que isso aí. Sai do interior, vai morar lá, aí começa as festas, baile, etc. e tal. Aí minha tia morre aos 27 anos de idade. Aprendeu a beber, se tornou dependente do álcool, se tornou uma pessoa muito complicada, chegou por um caminho horrível, porque acabou saindo 100% dos princípios de Deus, enfim. Meus tios morreram vítimas de álcool, de tanto que beberam, pessoas que estudaram, pessoas trabalhadoras. Eu tive um tio que trabalhou e aposentou em 2 empregos. Ele trabalhou 30 anos num serviço, depois ele se aposentou e trabalhou mais 30 no outro, e morreu também. Poderia, talvez, estar vivo hoje, porque a esposa dele está viva ainda, também do álcool. Meu tio foi goleiro do Flamengo e morreu por causa do álcool. A minha tia, formada em 3 faculdades, vários derrames, tudo decorrente do álcool. Eu tive um primo que bebeu tanto, que me deram uma briga no bar, um soco no estômago dele, já estava tão ruim por dentro que estourou por dentro. Então, o álcool é uma desgraça na vida das pessoas. Só que você veja como são as coisas. Todo mundo sabe que faz mal, o governo tributa sobre isso, não se pode vender para menor, mas a gente sabe das coisas. Então, uma coisa que está acontecendo aos olhos da sociedade aí, né? Abriu uma tal de adega, que em tese seria para aquilo. Você passa nas portas hoje, 24 horas, estão lá vendendo de copo agora, como viciar os adolescentes e os jovens. Então, o texto bíblico se faz tão verdadeiro, porque as consequências do álcool são tão nocivas quanto a cocaína, quanto a heroína, quanto o crack, quanto a maconha. Ela só é legalizada, não é? Só quem já passou por problemas com familiares, com amigos, sabe descrever a profundidade que é o caos a bebida. E por incrível que pareça, por uma vergonha, hoje, não tem aqui nenhum apelo de conotação machista, mas as mulheres, se não estão bebendo igual, estão bebendo mais, não é? Hoje é moda de algumas cantoras fazer essas propagandas, não é? As bebidas agora tem umas aí que estão fazendo até nos seus rótulos desenho, não sei, representando até o capeta quando a pessoa fica possuída de tanto que bebe. Os adolescentes e os jovens estão bebendo, mas bebendo assustadoramente. Pessoas que tinham potencial pela frente estão se tornando hoje prisioneiros. Por isso, Salomão, quando ele dá o conselho, ele diz: o vinho produz zombadores, o álcool leva a brigas,
e quem é dominado pela bebida não é sábio. Isso é uma verdade. A bebida, ela escraviza as pessoas. Essa história, eu bebo só socialmente, irmão, isso é a maior furada que existe, não é? Então, você já está conhecendo esse texto, ou relembrando esse texto. O fato da bebida, o álcool, né, não ser considerado uma droga, mas inclusive legalizado, não deixa de trazer as consequências desastrosas sobre isso. Eu falo aqui para os irmãos, a minha tia Odila, por exemplo, pensa numa tia, não sei se você tem uma tia legal, uma tia top. Essa minha tia Odila era uma tia nota 1000, não era 10, não era nota 1000. Sabe, daquelas que você chegava nas férias e falava assim, tia, eu me lembro assim, tem um trabalho de escola de folclore para fazer. Ela pegou um enxadão, entrou comigo num carro e fomos caçar um cupinzeiro lá em Lorena, cortou, trouxe para cá e falou para o meu pai assim, você faz um fogão de lenha para o menino que ele precisa tirar nota A lá. Essa era a minha tia, nota 1000. Gente finíssima, mas o álcool venceu ela. E vou dizer uma coisa, eu não sou perfeito e eu era pior. E na rua da casa da minha tia tinha um bar. A minha tia se tornou vereadora lá em Lorena, professora, e ela alcançou naquela época uma posição, imagine, mulher e negra na década de 60, era algo atípico. E aí se tornou política. Aí quando ela estava bem, a casa se enchia de gente. E os amigos sempre, amigos não, inimigos, porque isso não pode ser amigo. E dinheiro e saúde. Quando ela teve o primeiro derrame, a casa esvaziava, ela ficava no hospital, essa história toda. E de vez em quando aparecia o dono do bar lá, na casa dela, tal, e um desses dias eu estava lá. E eu não estava escrito para mim, posso ajudar aqui com o dono do bar, não. E ele olhou para mim um dia e falou, parece que você não gosta de mim. Eu falei, não gosto mesmo. Pensa num menininho invocadinho. Não gosto mesmo. Você não presta, fica vendendo bebida para minha tia. Minha tia, que é isso? Eu falei, é isso aí mesmo. Esse cara aí fica vendendo bebida para a senhora, aí só fica ruim aí. Não foi legal o que eu falei, mas mereceu. E aí o que acontece, irmão? A gente vê que a bebida, eu perdi minha tia cedo. Perdi 2 tias cedo. Perdi amigos cedo. Então a bebida não presta. Não vale nada. Só ganha quem comercializa, é igual droga. Você não vai ver filho de traficante viciado, mas vicia e desgraça a vida dos outros. E ainda tem uma turma que se diz ainda responsável pela justiça do país, que quer legalizar isso. Não presta. A droga, literalmente é uma droga. Quem conviveu e convive com parentes, sabe que nível que as pessoas chegam por causa da bebida e droga. Repreenda isso da sua casa, da sua vida, não brinque com essas coisas. Grandes pessoas talentosas perderam a vida precocemente por causa disso. Quem bebe está sempre em discussão, está sempre em briga, e você já sabe, não é? Crimes. Quantos crimes não acontecem por causa de bebida? Basta você ver o número de pessoas que bebem e vão dirigir. Eu acho isso, aliás, eu não estou aqui para achar, né? Mas o meu ponto de vista. Uma pessoa que bebe, mata os outros, deixa os outros aleijados, responde e fica depois em liberdade. Você nunca vai ver, pelo menos que eu saiba, é possível que tenha, mas na grande maioria, pessoas que beberam, atropelaram, tiraram a vida dos outros, elas vão responder, mas não vão ficar presas. E nem vão indenizar a família das pessoas que elas lesaram. Então, a bebida, Salomão está dizendo para o filho dele, ela se torna na vida da pessoa algo de escárnio. Verso 2, o furor do rei é como o rugido do leão. Quem provoca a sua ira põe a sua vida em risco. Vamos dar uma lida em Provérbios 16, 14, que a gente já estudou. Diz assim, Provérbios 16, 14. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Bom, esse texto está nos dizendo o seguinte, que não é sábio, não tem inteligência, você irritar uma pessoa poderosa. A não ser que você seja alguém que mora em outro país e que seja dono de uma rede social e que possa falar as coisas lá, não é? Elon Musk talvez, de repente se você tem isso aí, mesmo assim, acho que não é tão bom ele vir para o Brasil nesses dias, não. Parabéns para ele. E o que acontece, queridos? A gente fica vendo o que o texto bíblico diz,
que não é sábio irritar uma pessoa que tem poder. O texto fala de rei, então ele está trazendo aqui a ideia de quem tem autoridade. Isso aqui a gente pode fazer uma aplicação para a nossa vida, na vida pessoal, não necessariamente a conduta de um governador, mas o dono de uma empresa, nosso patrão, nosso diretor. Aqui não está se falando em questões de inteligência, de uma discussão saudável, com respeito, com disciplina e hierarquia. Aqui está falando no contexto de imprudência, é causar irritabilidade em quem pode te punir, em quem pode te prejudicar. Não há sabedoria nisso aí. Não se aplica necessariamente a figura aqui de um governador, de um prefeito, de uma autoridade. Óbvio, autoridade constituída governamental. Mas aqueles que estão sobre a sua vida, aqueles que governam sobre a sua vida. Volto a dizer, você consegue conversar, dialogar, sem partir para um comportamento desse aqui. Porque quando se comporta dessa maneira, você conhece alguns países que a própria vida da pessoa é colocada em risco. Então, Salomão está dizendo, meu filho, não irrite um rei. Procure obedecê-lo para que você viva e viva bem. Verso 3. Evitar contendas é sinal de honra. Olha que coisa. Apenas o insensato insiste em brigar. Eu vou repetir. Evitar contendas é sinal de honra. Apenas o insensato se envolve ou insiste em briga. Outros textos, como a NVI diz, é uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. E esse texto, ele pode nos levar a algumas reflexões, essa sabedoria. É uma conduta de honra aquelas pessoas que se abstêm de brigas. Veja que uma das coisas que as artes marciais prezam é para que você se defenda, não se torne um agressor. Imagine o potencial agressivo que se torna alguém que sabe algumas questões dessa área e é uma pessoa causadora de confusão. Não tão distante assim, uma família de nome de lutadores de jiu-jitsu no Brasil, não precisa mencioná-los, enquanto o avô são internacionalmente conhecido como o jiu-jitsu brasileiro, ele é respeitado no mundo inteiro. Mas um membro da família, numa certa época, ele se tornou uma vergonha para a família. Ele aprendeu aquilo que era da arte e tornou isso uma forma de violência. Salomão está dizendo que um homem honroso, e quando fala homem aqui, aplica-se a ambos os sexos, se torna honrado quando ele se abstém de briga, não necessariamente em vias de fato, mas contendas, brigas, discussões. Se tornam honrados aqueles que, vendo as brigas, também põem fim a elas. Eu quero explicar isso a você, porque às vezes algumas pessoas com boas intenções acabaram perdendo as suas vidas, né, mediante alguém que está com uma faca, com uma arma. O que o texto está nos trazendo aqui, a ideia, é que aquilo que de nós, quando nós vemos alguma situação de inflamação, de briga, de contenda, ao contrário de meninos de escola da minha época, porque hoje os meninos de escola estão difíceis, né? Inclusive, deixa para lá. Mas naquela época, terminava, um falava assim, vou te pegar na rua, o outro chegava na rua, a roda já estava pronta, você nem tinha saído, a roda já estava pronta. Quem for homem, gospe aqui. Aí o que falava isso, tirava, era o juiz para dar o início à briga. Indo por essa época poética, se é que eu posso dizer assim, a Bíblia nos chama para ser pacificadores. Você entendeu ou não? Você está muito borocochô hoje. Jesus diz que bem-aventurado serão os pacificadores. Gente que consegue apaziguar, gente pacifista.
é mais do que abençoado pessoas que são dadas à paz. Então, pacificadores aplica-se a quem? Aqueles que afugentam confusões, aqueles que desfazem mal-entendidos, aqueles que evitam entrar em briga. Isso aqui, o conceito de bem-aventurado para os pacificadores, é compreensivo para nós. Agora, pense o que Deus tem a respeito de gente que fica causando confusão. Intriga entre irmãos, intriga entre famílias, intriga em colegas de trabalho. Estou falando isso para você. Quase todo mundo aqui conhece alguém assim, ou já trabalhou, já estudou com pessoas assim. Se é bem-aventurado o pacificador, como é que se chama, então, aquele que estimula a confusão? Ou aquele que é dado à confusão? Bom, biblicamente, essa pessoa não está debaixo da bênção. Então, duas coisas para a gente pensar, para caminhar ainda nesse texto. Primeiro, nós somos chamados a viver em paz, a proclamar paz. Nós somos chamados a evitar, não entrar em briga, não causar briga. E também somos chamados para que coloquemos fim à briga, ainda que não seja nossa. Se você pode trazer a comunhão, se você pode trazer o fim, e até mesmo situações que às vezes, numa festa, em amigos, dentro de uma questão de segurança, você consegue apartar, a Bíblia te chama de um sujeito abençoado, por isso, uma pessoa honrada. Agora, começa o lado ruim, Pierina. Pessoas profanas e orgulhosas consideram o fim de uma briga desonra. Conhece aqueles galinhos garnizé? Que não aguenta nada, você está separando a briga, ele está, vem, com aquela vozinha meio rouca, vem. Você fala, deixa para lá, rapaz, deixa para lá. E o pinguerinha, tá, vem aqui que eu pego você. Você está, para com isso. Vai com um cara. Enfim, a Bíblia nos ensina a partirmos por princípios de honra. E aqui vale para as mulheres também, viu? Porque tem umas mulheres que só o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Acho que só o sangue mesmo. Olha que coisa que a Bíblia fala. Se torna comportamento de gente profana. Se qualifica na mesma linhagem de gente profana. Pessoas que são dadas à confusão, dadas à briga. E elas se qualificam ainda mais, porque quando você está dando um ponto final numa confusão, está instigando. Está instigando. Sabe aquela discussão entre marido e mulher, que já gerou paz, aí vem um e solta uma farpa de novo, e taca fogo de novo. Aí vem um cunhado e fala, mas se eu fosse você, eu dava na cara dela. Aí vem outro, mas... Olha, pessoas profanas e orgulhosas, elas não encaram o final da briga como algo de bênção. Para elas é uma desonra continuar brigando. E sabe, queridos, quantas desgraças nós já não assistimos nesse Brasil, nesse mundo, de brigas de marido e mulher, pais e filhos, vizinho, quer ver uma coisa para dar confusão da pesada, é briga de vizinho. E se briga pelas causas mais sem cabimento. Pessoas tiram a vida dos outros por causa de lixo na porta de casa. É estressante, tem gente folgado mesmo, mas tem algum jeito ou formas diferentes de você tratar dessas coisas, não é? Estacionar carro na porta da casa dos outros. O que o texto está nos dizendo aqui é que as pessoas profanas, quando você vai apartar uma briga, muitas delas se acham desonradas porque a briga acabou. Olha o nível como que Deus coloca pessoas assim. E vai aqui também aqueles que sentem prazer em ver esse tipo de coisa. Aquele que controla as suas paixões, diz o texto, ou seus ânimos, se eleva diante de Deus em glória. Não é porque você tem a razão. Olha o que o texto. Aquele que controla as suas emoções, os seus ânimos, ele não fica menor.
As pessoas gostam de ganhar por falar mais alto, por mais força no braço, por quem tem mais técnica de lutar, talvez, mas biblicamente não. Biblicamente se eleva em glória diante de Deus as pessoas que sabem se controlar. A pergunta é: qual o tamanho da tua língua? Alguém já mediu ou não? Alguém sabe o tamanho da tua língua? Porque tem hora que você fala assim, que boa hora para morder a língua, mas não mordeu. Não é? Olha como a Bíblia, Salomão está trazendo isso aqui. Diante de Deus, diz o texto, vamos reler o texto para a gente. Evitar contendas é sinal de honra. Apenas o insensato insiste em contendas. Aquele que controla as suas emoções. Eu já disse isso aqui, que uma vez nós tivemos um estudo bíblico pela manhã aqui na igreja, na classe dos adultos, e foi colocado como qual era a maior dificuldade naquele dia da classe dos adultos tinha os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, né, que são diversificados, e as obras da carne. Venceu por nocaute o domínio próprio. Foi algo que a classe inteira apresentou como sendo algo complicado. Agora, hoje, a gente não pode sair daqui fazendo ouvido de mercador. Sabe o que é esse provérbio? Está falando, mas eu não estou nem aí. A quem muito é dado, muito é cobrado. Diante de Deus, quando você controla as suas emoções, diz o texto, você se eleva em glória diante de Deus. Deus não é um Deus de bagunça, de confusão, de briga. Quando a gente se controla as nossas emoções, nós nos elevamos diante de Deus. Quem age com essa condição de respeito em controlar suas emoções, que deixa o fruto do Espírito, ele está demonstrando obediência ao Senhor. Logo, gente barraqueira, gente do streamlick, gente que fala o que quer, que não respeita, que não tem ponderação, está diante de Deus desobedecendo. Nós não somos lavados, chamados, nascidos de novo para sermos pessoas de briga, irmãos. Nem em casa, nem na igreja, nem no trabalho e nem no trânsito, que é uma armadilha para nós, para mim. Quando a gente é dado à confusão, à briga, nós estamos em desobediência à palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos traz orientação para sermos da paz, de controlar. Então veja, irmãos, eu poderia ficar com você aqui trazendo vários exemplos, e você poderia levantar a mão. Amigos que terminaram a amizade por causa de discussões. Tragédias entre pais e filhos, parentes, irmãos sanguíneos, por causa de não controlar. Casamentos que terminaram em tragédias, por causa de discussões. E o que é mais vergonhoso, pessoas que conheciam a verdade, mas que acabaram numa delegacia de polícia, acabaram num inquérito policial de agressão. A Bíblia diz que quem controla as suas emoções não está dizendo que é fácil. A Bíblia diz, nós vamos tratar disso aqui, que não havendo lenha, o fogo se apagará. Vamos repetir comigo? Não havendo lenha, o fogo se apagará. Mas tem umas pessoas que são lenha. Vai insistindo, e vai insistindo, e vai insistindo. Toma cuidado, irmão. Mulher é muito mata-piolho, né? Negócio de 5 anos atrás, já tratou, já falou. Está lá. E vai. 10 anos depois, uma não fala com a outra. Problemas que já foram. Mas homem é complicado.
briga de homem não termina bem. As brigas de homens terminam em tragédias. Por isso que a gente precisa se controlar. O inimigo não precisa de muita coisa. Ele só precisa achar um ponto fraco na vida da gente para fazer perder ministério, perder família, perder autoridade, parar atrás das grades por causa disso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tanto homem quanto mulher, sendo de Deus, precisa tratar disso. Tem uma área na sua vida que a gente precisa se policiar, é isso aqui. Porque quem age com afastar o ânimo, demonstra para Deus respeito e obediência. E eu vejo que muitas das vezes as questões já poderiam ter resolvido há muito tempo. Palavras, comportamentos, e há um provérbio chinês que deve ser considerado. Coisas que não voltam atrás. Entre as três, arremesso de flecha. Você não volta atrás. Diria para você que gatilho puxado não volta atrás. Então, na vida do crente, às vezes, a gente engole algumas coisas e não é desonra, não. Na verdade, você poderia até brigar, ganhar a luta, ganhar na discussão, mas quem, na verdade, vai ganhar é Satanás. É ele que está aplaudindo um crente entrando em confusão, discussão. Quantos lares cristãos aqui que os vizinhos já devem ter dado risada? Quando não no mundo espiritual. A Bíblia diz que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Você já parou para pensar como os demônios ficam felizes com as discussões, com as brigas? Agora imagine a festa no inferno, às vezes se acontece aqui, nos nossos ambientes. Imagine obreiros, pastores, reuniões de diretoria, que às vezes a gente escuta cada coisa que não dá nem para repetir aqui no altar. Olha onde o testemunho de Jesus vai. Por isso, querido filho, nossos pais e nós pais, às vezes, nós também não sabemos tudo. Mas deixa o momento certo para retrucar, para conversar, para falar. A Bíblia nos ensina hoje, mais uma vez, que não é sinônimo de derrota quando você controla as emoções. Já tive que levar preso em flagrante para a cadeia um amigo meu que numa discussão matou a mulher. Não tem. Olha, você pode consertar a vida diante de Deus, pagar, mas a sociedade jamais vai esquecer. Então, prestemos atenção. Pessoas tolas estão sempre se envolvendo em brigas e escândalos. Eu vou repetir. Gente tola está sempre se envolvendo em briga e escândalo. A tolice delas se dá pela disposição de começar a briga. Elas são obstinadas pela briga. Não sei, alguns aqui já fizeram, né? Estamos numa geração bem diferente. Vocês se lembram de alguns acampamentos? Alguns lembram de acampamento que a gente fazia? Que determinado jogo que tinha, gincana que tinha, eu tinha que entrar no meio, porque eu falei, irmão, pelo amor de Deus, aonde vocês estão chegando com isso aqui? A tolice dessas pessoas, porque elas têm aqui dentro uma disposição de brigar, obstinada. Sabe o que é obstinada? É que não tem controle, não põe freio, não tem limite. A Bíblia nos ensina que nós trazemos honra diante de nós quando nós nos afastamos e nos controlamos. Olha o que a Bíblia Viva traz na sua tradução, no verso 3. Fugir de uma briga não é vergonha, é honra. Só os tolos fazem questão de brigar. Pessoas tolas estão sempre se intrometendo em algo para dar briga, porque elas desprezam a honra.
Tem cada briga que não tem sentido. Você vê no carnaval, você vê nos shows, as pessoas não sabem nem porque estão brigando, saem matando os outros. Que coisa mais estúpida do que briga de torcida, irmãos? Briga de torcida. O sujeito vai para assistir um jogo, não volta, a mãe chora, a esposa chora, o filho chora. É uma coisa que não tem cabimento. E a Bíblia nos ensina a fugir disso. Pessoas tolas, elas desprezam a honra, por isso que elas estão envolvidas com isso. Pessoas piedosas odeiam brigar. Foge de conflito que os envolva. Cada um conhece o seu limite. Sim ou não? Então vamos vigiar. Porque o inimigo não vai deixar passar uma chance dessa. Pessoas de sabedoria e piedade intervêm para trazer a paz quando outros estão brigando. E isso é um crédito que ela ganha diante de Deus. Agora, irmãos, olhe para mim um pouquinho. Você já imaginou aquelas pessoas que põem lenha? Você viu? Viu o que falou? Ela falou isso de você, pastor, a igreja, pá, e vai, e vai, e vai. Tem uns irmãos que o nome dele devia ser maçarico, porque liga e instiga. Biblicamente, nós não somos chamados para isso. Isso é uma coisa maligna. Então, pessoas de sabedoria intervêm. Vamos resolver isso aqui. Meu pai tinha uma técnica para acabar com briga entre irmãos. Talvez você já conheça a técnica. Havia empurrão daqui, empurrão dali. Aí minha mãe dava um samba-lelê nos dois. E o pai chegava em casa, a mãe contava, o pai falava assim, ah é? Tá bom, vem cá os dois agora. Ora um pelo outro aqui. Irmão. Ora Kleber pelo Dinho. Ora Cláudio pelo seu irmão. Senhor Jesus. Nossa, ora, não estou escutando nada. E essa oração ia. Falei, enquanto vocês não terminarem de orar, não vai sair daqui não. Não estou ouvindo nada. A gente, irmão do seu pai falava, olha, eu tenho a noite inteira, hein? Tenho a noite inteira. Pronto, brigou, agora vamos orar. Orou, tá bom. Agora dá um abraço ao seu irmão. Ai, abraça o seu irmão, diga que ama o seu irmão. Te amo. Amo. Sabe, querido, estimular a paz. Estimular a paz. Todas as vezes que você vê um fofoqueiro, porque tem bastante, isso não nasce, isso brota. Agora, para crente fofoqueiro, só fica claro que ele precisa nascer de novo. Todas as vezes que chegar um assunto para você, que você perceber que vai levar por um caminho desse, fala, irmão, você já orou? Você já orou, levantou um clamor de madrugada? Porque diante de Deus, nós ganhamos ponto quando a gente traz paz. Mesmo que tenha cabimento. Qual é o nosso papel? Vamos conciliar isso aqui. Se eu não posso resolver, eu vou orar para que o Senhor traga paz sobre isso. Mas lembre-se, gente orgulhosa diante de Deus, Ele marca também. Gente tola é vazia de caráter e de integridade. Por quê? Porque ela não cede. Ela não entra no consenso. Por isso que a Bíblia chama ela de tola. Porque o caráter dela é um caráter de confusão, briguento. Se eu falar aqui de galo de briga, ou coisa mais estúpida, que é colocar animal para ficar brigando. 2 animais se matam por causa daquilo. É assim que 2 seres humanos. E fica pior, quando cristãos, se dizendo cristãos, eles têm essa conduta de brigar, de ficar brigando, causando. Sempre tolo se dá a provocar os outros, causando conflitos e disputas. Pessoas de brigas são perturbadoras e nocivas para quem convive com elas e até para quem não convive, mas tem perto. Tem pessoas que você já sabe. Se ela falar que isso aqui é madeira, a gente vai falar, é madeira. É. Se falar assim, não, isso aqui é de mármore, fala, porque quer brigar, quer arrumar confusão. Tem pessoas que são perturbadoras e nocivas. É um ambiente de guerra, um ambiente de briga.
Irmãos, Satanás é o que reina nessas condições. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13, verso 12. Olha o que Paulo escreve carta aos Romanos. Ele diz: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade. Agora vai. Nem em dissoluções, nem em contendas, e nem em inveja. Olha o que diz o apóstolo. Vamos para Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19. Porque as obras da carne são manifestas. Eu não escrevi todas para marcar algumas que mais importantes para nós. São adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, aí vai lá. Inimizades, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio e coisas semelhantes a essas. Tem mais coisas, mas eu quis pontuar isso aqui, ó. Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, etc., homicídio, coisas iguais a essa, acerca das quais Paulo declara o que eu já disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Diga misericórdia. Então, galinhos de briga. Cefini. Porque se tem algo que está dito para nós aqui, é fugir de contenda. Verso 4, vou fazer um acompanhamento analógico com você aqui, também do verso 13, que são muito idênticos. Verso 4, quem tem preguiça de arar a terra na época certa, não terá comida no tempo da colheita. Verso 13, se você ama o sono, acabará pobre. Mantém os olhos abertos e terá fartura de alimento. 2 versículos que são interligados em relação à preguiça. Gente que não faz a colheita, e aí passa o tempo e ele não vai ter comida, e o contrário é gente que não tem preguiça, em que ara a terra, prepara a terra, e quando chega a época da colheita ele tem o que colher. E o verso 13 fala de gente que só quer dormir, só quer descansar, quer curtir a vida. Pessoas preguiçosas sempre encontram motivos para não fazer nada. Nada. É isso que o texto está dizendo. Gente preguiçosa sempre vai ter um motivo para não plantar, para não estudar, para não projetar, para não caminhar. A regra número 1 do preguiçoso, escreve isso aí. As pessoas são culpadas pelo momento que ela está passando. Preguiçoso, ele dá como justificativo, os outros são culpados. Ele não. Os outros são culpados. No discurso do preguiçoso, sempre a situação está ruim para ele. Sempre. Quer ver uma coisa aqui? Vou começar com as mulheres. Qual mulher aqui, dona de casa, que trabalha fora, ou que trabalhar em casa é muito pior do que trabalhar fora, que doente não teve que fazer almoço, lavar, passar, cozinhar e cuidar do filho e está bem? Levanta a mão. Qual não fez? Agora, qual faz? Levanta a mão aí, irmão. Não tenha medo, não. Se você não fizer, quem vai fazer? A boquinha está santa para condenar, né? Mas é verdade. Sabe por que ninguém? Porque é a gente que tem que fazer. Você que tem que fazer. Agora, para o preguiçoso, as pessoas são culpadas pelo insucesso dela. As pessoas são culpadas pelo estilo de vida que ela está vivendo hoje. As pessoas não assumem que ela deixou a vida passar. E tem um texto, uma frase que eu mencionei domingo aqui, que está latejando ainda na minha mente. É gente que fica vagueando na vida esperando a morte chegar. Para o preguiçoso, as pessoas são culpadas por ela estar vivendo o que está. Aí você encontra de vez em quando uma pessoa de 78 anos fazendo faculdade, concluindo. Você encontra pessoas empreendendo aos 60, aos 70 anos de idade. Você encontra garotos
que com 17, 18, 19 anos, tem uma cabeça que você fala, meu Deus do céu, que mente de empreendem, são organizados, disciplinados. Mas o discurso do preguiçoso é, tudo está desfavorável para ele. Eu fiz essa pergunta de propósito. Quantas das vezes as mulheres aqui estavam precisando deitar, merecendo deitar, mas tinha coisa para fazer e teve que fazer? Ainda é assim, né, irmã? É assim. Veja que uma dor de dente para ela não impede ela de fazer, mas dor de dente em homem a gente vai morrer. Não é? Ai, Fernanda! Não é? Para elas, ela está com dor, está não sei o quê, está com cólica, mas está fazendo. Para a gente, não fala comigo, não fala, estou morrendo de dor. Sabe, querido, quando a gente tem que trabalhar, e tem uma frase que eu escutei um dia, da esposa de um pastor, não vou revelar a fonte, não. Mas essa é a sabedoria de Salomão. As pessoas estão com dor e vão trabalhar. Perfeito? Você, quando tem dor de cabeça, se você faltar no serviço, seu patrão vai entender ou não? Cólica. Se você tiver com cólica e deixar de trabalhar, teu patrão vai entender ou não? Não vai. Se você tiver com dor de estômago, ou como diz o caipira, estômago duro, ou se você tiver com unha encravada, se você tiver com indisposição e você não for trabalhar, o seu patrão vai entender. Não vai. Mas a gente vai trabalhar. Certo ou não? Ramon, você com queimação no estômago não for trabalhar, money, nevermore. Só de inglês para inglês, nosso. La plata no vento caça. Nada mole, plata, muita plata. Mas a pessoa tem cólica, vai trabalhar. Tem dor de cabeça, vai trabalhar. Tem unha encravada, vai trabalhar. E à noite ela não vem no culto. Fierina, é isso mesmo que eu queria fazer, mas... Tem dor de cabeça, vai trabalhar. Tem cólica, vai trabalhar. Põe band-aid no pé, vai trabalhar. Está com dor vai trabalhar. E para o culto. O culto não. O culto eu estou com dor. Aí liga um sujeito e fala, não vou no culto hoje porque eu estou com isso. Aí a esposa do pastor falou assim, mas você foi trabalhar? Desde quando você está com essa dor? Eu falei, você foi trabalhar hoje? Foi. Se você foi trabalhar com dor, por que você não pode vir no culto com dor? Veja, irmão, como que a gente tem um padrão para algumas coisas. A linguagem do preguiçoso é mais ou menos isso. Ele sempre vai criar uma situação ruim para se colocar como vítima. Vítima. Teve gente que não pôde estudar na infância, não pôde estudar na adolescência, mas estudou depois de adulto. Tem gente que é organizado, trabalha em 2 empregos, faz planilha, organiza as coisas, vende bala de doce, passa roupa, toca a vida, porque não pode parar. Mas o preguiçoso não. O preguiçoso, Salomão está dizendo aqui, o discurso dele é tudo está ruim para mim, ou alguém é culpado por eu estar nessa vida. A regra 2 do preguiçoso, reclamar da vida, dizer que ele nunca teve chance. Essa é a regra 2 do preguiçoso. Pessoas preguiçosas odeiam e evitam trabalho trabalhoso e difícil. Você pede para ela ficar contando quantos boi passa na porteira, ela reclama, sentada com guarda-sol. Não peça para um preguiçoso algumas coisas, porque ele vai dizer que está cansado. Quando não tem jeito e precisa fazer, ele faz, mas só por extrema necessidade e interesse. Preguiçoso não faz nada para ajudar e nem para prosperar. E isso irrita as pessoas que conhecem ele. Por quê? Porque enquanto ele age com preguiça, os outros trabalham, estudam, economizam, são organizados. Por isso, preguiçosos, o que o texto diz, embora possam implorar,
depois de um tempo, acaba não tendo nada na vida. Por quê? Por preguiça. Na verdade, até esmola não recebem na colheita, porque as pessoas que conheceram o preguiçoso não se sentem sendo justas em dar para quem podia fazer e não fez. É isso que o texto está dizendo. Olha lá que você vai ver sobre colheita. Apesar de ser tempo de abundância e generosidade, o coração de homens, das pessoas, se endurece quando você convive com um preguiçoso e que ele só fica pedindo. Mas o texto por si só ele já fala, mas alguém aqui já me deu um exemplo de alguém que bateu na sua casa pedindo alguma coisa. Aí essa pessoa precisava fazer um serviço que era algo braçal. E essa pessoa disse assim, olha, eu estou precisando de alguém para fazer isso, eu te pago por isso, você não quer? A pessoa disse, eu não vim pedir emprego, eu vim pedir comida. Você está achando? A gente já pediu aqui na igreja para ajudar a lavar uma louça. A pessoa disse não. Já tivemos evento aqui na igreja, onde teve custo. E foi feita uma proposta. Faça isso, a gente vai fazer isso. Também não. Por isso que o texto diz que no tempo da colheita, quem conhece o preguiçoso se irrita com ele e não o abençoa. Porque o seu estilo de vida é um estilo de gente oportunista. Esses sentimentos de instigar as pessoas a fechar a mão é o preguiçoso que gera na vida das pessoas. Porque eu digo lá em casa para a Fernanda, nas nossas conversas, eu falo para ela, Fê, viver custa. Sim ou não? Por exemplo, Jacira, quanto custa o seu quilo de arroz? 28. De 5 quilos. Quanto está a cabeça de alface, Maria Júlia? Ah, pastor, você forçou. O que custa a cabeça de alface, o quilo de tomate, o feijão para você, custa para todo mundo. Alguém chega lá e fala assim, marca na conta do pastor Kleber que ele paga. Faz isso não. Não, irmão, o quilo de arroz, de feijão, gasolina, o leite, custa para todo mundo. Agora imagine a pessoa que não quer trabalhar, que fica assistindo televisão, que fica justificando para não estudar. E eu costumo dizer, querido, essa pelinha esticada, um dia ela vai começar a dar uma trincada. Viu? A saúde que você tem hoje, talvez não vai ter amanhã. Então você precisa pensar no dia de hoje. Porque pessoa preguiçosa é uma pessoa obstinada. Ela recusa mudar a mente e o comportamento. Gente preguiçosa é assim. Irmãos, o que eu vou dizer aqui pode causar até estranheza para você nas redes sociais. Mas hoje, eu estive num local onde o profissional precisa de pessoas para fazer o trabalho para ele, lá no salão dele. Ele chama as pessoas para trabalhar e fala assim, você precisa ter a sua MEI, para fazer que a pessoa fala assim, não, com MEI eu não posso. Por quê? Porque se eu abrir a minha MEI, eu vou deixar de receber o Bolsa do governo. Aí ele fala, mas o Bolsa do governo é menor do que eu vou te pagar. Mas a pessoa fala assim, mas eu prefiro ter a Bolsa do governo do que arrumar um emprego. Você acha que esse país vai para frente com essa mentalidade? Aquilo que era para ser um socorro, um auxílio para o necessitado que não tem, se transformou numa forma leviana. E vou dizer mais, tem um monte de gente levando o nome de Jesus nas costas com esse comportamento. Seguro-desemprego. O seguro-desemprego é para o período que você estiver desempregado, você receber aquilo. Aí o bacana da vida vai lá e fala, você começa a trabalhar, mas me registra só depois da última parcela do seguro-desemprego, para que eu possa ganhar o seguro-desemprego e ganhar também o salário. Aí vem um crente bocudo e fala assim, mas todo mundo rouba, no governo está lá. E se todo mundo for para o inferno, você vai também. É isso que é ser cristão? É assim que funciona? A mente do preguiçoso
Nós estivemos no estado do Brasil onde 8 horas da manhã os cabras estavam sentados tomando breja e rindo, dizendo: isso aqui o governo paga. Veja, irmãos, preguiçoso, ele é obstinado. Ele não quer mudar a mente. Então, viver custa. Eu fiz uma pergunta: quanto custa o ovo, os ovos, a carne, o frango, o leite? O que custa para um, custa para outro. Sim ou não? Nós não estamos falando aqui de um estado de necessidade. Nós estamos falando de gente que não quer trabalhar e que sempre se justifica. O homem preguiçoso, sob o pretexto de um clima desfavorável, deixa de cultivar sua terra para que no tempo certo ele possa ter. É isso que o texto está dizendo. No tempo da colheita, o preguiçoso vai perceber que os seus campos estão com mato, seus celeiros estão vazios e a sua necessidade visível a todos. Eu falo do que vi. Contratei uma pessoa para trabalhar quando eu dava aula. A pessoa se identificou como cristã. Digo mais, se identificou como pregador do evangelho, que virou profissão para alguns agora. Pregar o evangelho é para todo mundo. E ele, trabalhando, com 15 dias de serviço, começou a faltar. Aí a supervisão foi atrás dele, falou: escuta, amigo, você não está indo trabalhar? Ele falou: ó, por esse salário registrado em carteira, com ticket de alimentação, fundo de garantia, etc. Então, trabalhando um dia sim, um dia não. O mês tem 30 dias, ele trabalha 15. Ele disse assim: para ganhar esse salário, eu prefiro ir pregar nas igrejas que eu ganho e fico dormindo em casa. Sabe, por causa dos escândalos? É isso aqui, ó. Vai mudar a cabeça do preguiçoso. Então, ele pode ver o mato. No tempo da semeadura, ele não faz. E se faz, no tempo da colheita, ele não faz. O que o texto está dizendo? Um dia vai chegar a necessidade na vida dele, na casa dele ou na casa dela, e ela não vai ter. E aí vai ser a hora que os outros têm culpa. Na nova tradução da linguagem de hoje, o verso 13 diz assim: se você gastar o seu tempo dormindo, você vai acabar pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Fala para mim se não é gostoso, num dia de friozinho, ficar deitado numa quinta-feira, sexta-feira à tarde, assistindo um filminho, Django, Balada de um Pistoleiro. Sabe como é que é? Fogo contra fogo, Al Pacino. Entendeu ou não? Balada de um Pistoleiro. Aquela pipoquinha com bastante manteiga. Pensa. Um chazinho mate da hora. Vamos lá? Vamos incrementar o meu exemplo. Tem um tanque de roupa a lavar. Tem um quintal para carpir, como diz o caipira. O carro está sujo. Tem serviço para fazer. Mas o clima está pedindo aquele bolinho de chuva com açúcar cristal por cima e uma canelinha. Um cafezinho com leite da hora. Uma touca com pompom na cabeça. Uma meia Saragioto no pé, quentinho, e de preferência falando: Fê, faz para nós lá a pipoca. E o ursão deitado lá com o barrigão para cima. Põe no pause aí. Fê, você só fez um balde? É gostoso ou não é gostoso, querido? Lógico que é, irmão. Não adianta vir falar que não é, que é sim. Entendeu? Lógico que é. Calorzão danado, vamos sair do frio. Aquele sorvetão gostoso. Pá, sentado, assistindo o filmão. Tal. E serviço para fazer. Ué, irmão, lógico. Você pode tirar férias, pode ser feriado, pode ser
bom, seu dia sabático, mas sempre. Sempre. Agora, acho engraçado que tem uma geração de 20 anos que já está cansada. Já está cansada. Não me peça para arrumar minha cama. Vou no conselho tutelar. Queridos, o que o texto está dizendo para nós? Senhor dorminhoco, né? Senhora dorminhoca, abra os olhos, seja vigilante e ativo. Você não sabe o dia de amanhã. Não fique dormindo, deixando de cuidar da sua família, do seu futuro. Esse é o segredo da prosperidade. Gente que planta agora para colher depois. Durma, porque a necessidade exige, não por amor ao sono. Eu conheço pessoas que acham bonito falar, o meu negócio é dormir. Mas é fantástico quem pode. Não é não, irmão? Já pensou você poder dormir até às 10, até às 11, acordar, o café está na mesa, o seu breakfast está lá, croissant, sucão, aí, que gostoso tomar aquele cafezão, parece que depois que você toma um café, aí que dá vontade de dormir mais, não é? Vamos voltar a dormir mais um pouquinho? Aí você vai até 1h, um torresmão carnudo, frito, aquele negócio gelado com limão, você comer ali com torresminho, e o dia passando. Irmão, você faça isso nas suas férias, no seu tempo de descanso, mas esse estilo de vida não é para quem quer prosperar. Quem quer prosperar, levanta cedo. Quem quer prosperar, guarda. Quem quer prosperar, trabalha. Quem quer prosperar, estuda. Quem quer prosperar, corre atrás. O tempo não volta. Quem ama ficar dormindo está destinado a chegar na pobreza e, em alguns casos, chegar à mendicância. Pessoas que se entregam ao sono em excesso, gastam tempo com ele e o tempo não dá segunda chance. Não dá. Amantes do sono contraem uma disposição e um hábito de indolência e apatia. Amantes do sono, tudo para ele dá trabalho. Mas se for para ficar na frente de uma TV, se for para ir para o shopping, se for para outras coisas, não dá sono, não é? Preguiçosos geralmente ficam meio adormecidos e ficam pobres geralmente. Preguiçosos precisam abrir os olhos e sacudir a preguiça. Ela está aí hoje, irmão? Está aí, dá uma sacudida no ombro. Se ela passar perto, você já joga ela fora. Preguiçoso, ele não toma uma posição. Ele não sabe o valor das coisas. Agora, olha que coisa interessante. Quando você se entrega a um trabalho, a um emprego, com diligência, com amor, com dedicação, você sabe o valor do pão que você põe na mesa. Não é, irmão? Não é, não? Mas quem não trabalha, reclama do pão com ovo. Reclama do arroz com alfacinho. Agora, a gente que trabalha, você sabe quanto custa isso. E porque você colocou empenho, você colocou seu tempo, você colocou seu desgaste lá. Quando a gente se entrega com diligência, Deus abençoa pessoas que são trabalhadoras. Quem não trabalha, não valoriza o que Deus põe na mesa. Talvez você não fique rico. Eu também acho que seja possível. Mas ainda que você não fique rico trabalhando, as suas necessidades, a da sua família, você consegue suprir com o suor do teu trabalho. Então, irmãos, preguiçoso não é de Deus. Amém, irmão? Todo mundo sabe disso aqui? Preguiçoso não é de Deus. Verso 5. Os bons conselhos ficam no fundo do coração, mas a pessoa sensata os traz à tona. Esses versículos do capítulo 20, eles são muito profundos de sabedoria. Daí não correr com eles. Vou repetir.
Os bons conselhos ficam no fundo do coração, mas a pessoa sensata os traz à tona. Bom, primeiro tópico, a sabedoria não está na superfície. Logo, pessoas superficiais são vazias de sabedoria. Regra número 1. Você não vai ver uma pessoa sábia dando sabedoria sem ela ser provocada. É a regra número 1. Há um provérbio que diz que os monges, quando vê o tempo mudando, põem os seus capotes, porque eles sabem que isso vai acontecer. O tempo vai mudar. Os animais, principalmente os silvestres, o tempo pode estar claro, pode estar com raio de sol. Quando eles ficam agitados, eles já sabem que o tempo vai mudar. Eles já dão sinais disso. Há um trabalho científico que foi feito no tsunami, que depois que aquela tragédia aconteceu, pesquisadores, através de informações, testemunhas e material de vídeo, descobriram que quando, momentos antes do tsunami chegar, os animais estavam agitados e se retirando daquele ambiente, porque eles já sentiram que alguma coisa anormal estava ali. Esse texto que está nos falando aqui fala exatamente sobre sabedoria, que a pessoa que quer aprender com o sábio, ela precisa cavar no sábio mais profundamente. Ela sabe como tirar do sábio águas de valor. Pessoas sábias têm habilidade suficiente para puxar a água até a última gota. O insensato, ele pode estar encostado do lado de uma pessoa sábia, ele não valoriza. Mas as pessoas inteligentes, pessoas sensatas, elas vão procurar o máximo possível sentar, estar perto, aprender com o sábio. É isso que o texto está dizendo. Volta lá comigo no texto. Os bons conselhos ficam no fundo do coração. De quem? Do sábio. Mas a pessoa sensata, quem é? Aquele que quer ser aconselhado, aquele que quer crescer. Essa pessoa, ela traz a sabedoria que está no fundo do coração do sábio para a vida dele. Ou seja, o sujeito que tem vontade de crescer, de aprender, ele vai se sujeitar a ouvir a orientação do sábio. E ele não só vai desejar, como ele vai buscar até a última gota que tiver no coração do seu instrutor, para ele ser abençoado. Alguém já pegou a visão ou não? Tem gente que passa uma vida inteira do lado de pessoas que poderiam fazê-la crescer. E não valoriza. Chega lá alguém e pega, encosta naquele homem ou naquela mulher e fala: o que você falar eu faço. Ruth disse para Noemi: o teu Deus é meu Deus, onde você for eu vou. Veja bem, pessoas sábias, aqueles que querem crescer, não estou falando do sábio, elas têm habilidade para puxar até a última gota do seu Senhor, para ela ser abençoada. Agora, esta geração, que eu não estou falando mal dela, rejeita isso. Por isso que quando o pai e uma mãe vão embora, muita gente fica chorando, porque teve o tempo, não que não é para chorar não, porque o tempo que podia valorizar, o tempo que podia honrar, foi grosso, foi áspero, não quis aprender. Aqui o texto está dizendo que quem tem vontade de crescer, ele sabe muito bem como cativar o seu mestre, para tirar dele toda a sabedoria.
O que os homens sábios pensam poderia lhe ajudar a obter sucesso. Você já me ouviu falando isso aqui, irmãos, e eu falo com muita propriedade. Eu gostaria de ter a maturidade de hoje nos meus 15, 16, 20, 23 anos. Como eu gostaria. Como eu gostaria de ter alguns tutores em algumas áreas da minha vida, para que eles me balizassem. Alguns de vocês, como eu, Giovanni, Fernanda, nós tivemos que aprender dando cabeçada, né, pastor Luiz? Né, Agnaldo? Nós tivemos que aprender errando. Tivemos que aprender apanhando. Tivemos que aprender se autolesionando. Você está me entendendo? Hoje, o que a gente dá aqui nessa casa, as pessoas pagam para receber em alguns lugares. Gente inteligente é gente que se comporta com uma tal forma que ele vai só de encostar perto. Eu quero aprender como é que faz. Observe uma menina, quando ela vê a avó dela na cozinha, fazendo bolo. Qual é o comportamento de uma menina, normalmente? Ela quer ficar olhando, vendo, perguntando, fazendo, etc, etc, etc. Tem um monte de receita que ninguém mais sabe fazer. Morreu com as avós. Morreu com os pais. Não é? Quantos aqui que tiveram pais carpinteiros? Meu pai também foi pedreiro. E que você pede para o cara colocar um nível, ele põe um nível na cabeça, Ramon. Fala de prumo, ele fica de cabeça para baixo. Fala de untar uma assadeira, ele vai lá e passa nele. Entende, querido? O que os homens sábios pensam poderia lhe ajudar a obter sucesso. Mas sabe como é que a gente se comporta com os sábios que estão perto de nós? Nós desprezamos a unção e a sabedoria que está sobre a vida deles. Porque talvez a gente convive com eles, ou porque o cara da internet, ele sim é sábio. O que faz Ctrl+C, Ctrl+V, o cara que fala uma coisa e vive outra. A maioria das pessoas vai buscar água onde é mais fácil. Volta para o texto para você compreender. Olha lá. Os bons conselhos ficam no fundo do coração. De quem? Do professor, do mestre, de quem te instrui, de quem poderia te fazer crescer. Mas a pessoa sensata consegue extrair desse mestre até a última gota. Ou seja, pessoas que querem crescer, elas encostam, elas se sujeitam. E tem uma forma que você vai ver aqui também. O que os sábios, eu disse aqui, sabem, poderia evitar alguns de tropeçar onde a gente já tropeçou. Sim ou não? Quer ver uma coisa? Quem aqui hoje, diante de algumas situações na vida, se tivesse tido uma orientação há 20 anos atrás, você estaria no outro nível maior hoje? Levanta a mão. Quando a gente fala assim, ó, estuda, aproveita o tempo que você tem em casa, que o pai põe arroz, feijão, pega. Mas quantos mestres passaram e passam pela nossa vida e a gente não pega? Vou dar um exemplo. Que honra deve ter sido viver ao lado de missionário Manuel de Mello e pegar Davi Miranda. E do Billy Graham, Wesley. Não precisa só por esse caminho, não. Juscelino Kubitschek. Olavo Bilac.
Conta a história, e essa é verdadeira, que um certo dia, pega essa aí, um homem chegou para o Olavo Bilac e disse assim para ele: Senhor Bilac, me ajuda a fazer um texto para vender a minha chácara, porque eu não estou conseguindo. Olavo Bilac falou: te ajudo. Aí ele escreveu assim: vende-se chácara exuberante, aonde a sombra das árvores da varanda da tarde se pode ler um bom livro e descansar tranquilamente. Vende-se uma chácara, aonde os pássaros cantam pela manhã e assoviam à tarde. Vende-se uma chácara, aonde é possível escutar as águas do riacho passando ao final do quintal, e onde as frutas colhidas no pomar têm um gosto mais interessante. Vende-se uma chácara, aonde o nascer do sol se vende do quarto e pode-se fazer a comida ou a cesta no pôr do sol. Os interessados devem procurar fulano de tal. Passou um tempo. O senhor Bilac, que você sabe quem eu estou falando, né, brasileiro? Estou falando de um escritor brasileiro da nossa terra aqui, né? Você sabe de onde ele é, né? Sabe, né? Da onde ele é, né? Tá bom, vou pular essa parte. Esse Bilac encontra então o vendedor, irmã Nadir, e disse assim: fulano, vendeu a chácara? O vendedor da chácara disse assim: desisti. Por quê? Eu percebi o que eu tinha na mão e estava jogando fora. Lição, Theo Peruzetto. Sábios passam pela vida e alguns encostam nele e pegam a unção, se sujeitam, crescem. Quantos jovens você acha que estavam próximo de Josué e próximo de Moisés, e foi Josué o escolhido? A maioria das pessoas resolve buscar água nos lugares mais fáceis. Então, não aceita a disciplina, não aceita a correção, não aceita a instrução, vai buscar uma água mais fácil. O pai chama atenção, a mãe corrige, o patrão corrige, o mestre corrige, e vai buscar uma água mais fácil, que ali não precisa cavar, ali não precisa fazer força, ali já está pronto. Esta água que a Bíblia diz é uma água da tolice. Obter tal conselho pode ser uma tarefa difícil, porque os verdadeiros homens sábios são sábios e sérios. Sábios não são de ficar oferecendo conselho. Eles os dão quando são desejados, quando são procurados. Sábios não são dispostos a falar até que apropriadamente seja solicitado a fazê-lo pelas razões corretas. Jesus um dia disse assim: não dei pérolas aos porcos. Pessoa sábia não diz que é sábia. Pessoa sábia não fica se vangloriando que é sábio. Para você extrair de um sábio a sua sabedoria, você precisa desejar, você precisa perguntar, você precisa se sujeitar. E olha uma coisa interessante, que os sábios, geralmente, na sua sabedoria, são pessoas sérias. Não são pessoas de ficar falando muito. São pessoas de ficarem dizendo que. Provérbios 10, 19. Abra sua Bíblia, por favor. Eu não vou poder continuar, porque esse texto ele é muito detalhado. Provérbios 10, 19 diz: na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Então, às vezes, a gente não valoriza aquele que tem uma palavra mais concentrada, mais puxada, mas a gente vai pelas netes da vida, pelos conceitos da vida, e é isso que tem formado uma geração. Fala para mim, nos últimos 15 anos, qual é o poeta brasileiro, que se destacou na nossa geração? Não estou falando de Suassuna,
da vida, das outras nações, não estou falando dos da casa, não. Nos últimos 10 anos, aonde surgiu? Vamos lá. Existem poços, poucos fundos e fontes transbordantes. Cada um escolhe que água quer beber. Esta noite, culto de ensino, desprezado, não tão prestigiado, que já está acabando o seu ciclo, depois de vários anos, requer cavar mais profundo. Mas se a gente tivesse hoje um show, acho que nós teríamos uma população maior aqui dentro, não é? Então existem poços de água, ele está se referindo aqui à sabedoria em pessoas, que são pouco profundo. Aí a pessoa acha que aquilo basta para ela. Vou te dar um exemplo aqui. Quem acha que tirar a carta de motorista já é motorista, levanta a mão. Por que sim, por que não? Você acha que uma pessoa que tira a carta, a habilitação de motorista, ela já é motorista? Por que não? Primeiro conselho do meu pai, peguei a carta de motorista e falei assim, pai, Ele falou assim, Primeiro conselho dele foi assim, Kleber, dirija para você e pelos outros, regra número 1. Parecia o Gibbs do INCAS. Aprenda a dirigir para você e pelos outros. Como assim? Eu sou habilitado. Você acha que um insensato pensa no que está falando? Hoje, a gente vê alguma situação acontecendo, você já modera, você pondera. Entende, irmãos? Existem poços que são rasos, as pessoas não querem poços profundos. Entre nós cristãos não querem poços profundos. Sabe por quê, irmão? Porque poços profundos tem que cavar, tem que buscar. Então é muito melhor ir num poço raso, que ali eu tomo uma aguinha meio escura, uma aguinha pouco fresca, tá bom demais para fazer meu outdoor. Mas águas profundas, segundo o texto, é para gente sábio que quer aprender com o mestre. Por isso que cavo e sabe tirar. Provérbios 29, verso 11. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio guarda até o fim. Eu vou repetir. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Ou seja, gente sábia, mestre, gente que tem sabedoria, você aprende com eles, a cavar neles, porque eles não são de ficar falando, são mestres. Poços rasos são comparados com o som cacarejante dos tolos jorrando tolices, e tem quem prefira dessas águas. Eu não vou dizer aqui, mas tem irmãos, eu não sou contra os coaches, mas tem um aí que se diz cristão, que o cara falou outro dia, que dele eu vi 2 ou 3 falar, ele já sabe que escola teológica ele estudou, porque ele sabe mais que os mestres. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Já virou meme nas redes sociais. Poços rasos são aquelas pessoas, quando comparada com tagarelice, que fala, e tem gente que dá valor para isso. O futuro revelará que tipo de água as pessoas tomaram. Tem gente que se satisfaz com isso aqui, mas isso aqui não vai te levar para a vida. O que o texto está dizendo, Salomão falando para o filho, aprenda a buscar no seu mestre para crescer com aquilo que ele tem. Sábios são receosos por várias razões a darem conselhos, pois tolos desprezam o que ele diz. Por isso que sábio não fica dando conselho se não pergunta. Porque tolo não quer saber. Tolo quer pão e vinho.
tolo quer show, tolo quer likes, quer aparecer. Os sábios, não é bem assim. Precisa cavar nele. Sei que não tem nada a ver, mas existe de vez em quando alguns filmes que mostram algumas coisas para nós assim. As pessoas que realmente querem, encostam e pagam um preço para aprender. Quando buscar por um sábio, assegure a ele que você o respeita. Senão ele nunca vai falar. Porque até nisso o sábio é sábio. Eu vou repetir. Quando buscar por um sábio, assegure a ele que você o respeita. Senão ele nunca falará. Até nisso ele é sábio. Você acha que tem alguns conselhos que dá para continuar dando para algumas situações de pessoas que não querem ouvir? Porque se quisesse ouvir, ia na fonte. Assegure o sábio que o conselho que ele vai te dar vai ser apreciado. Porque senão ele vai sentar do seu lado, vai fazer na viagem com você da vida, e você não vai desfrutar do sábio que Deus colocou para a sua vida. Um homem de sabedoria profunda necessita ser cavado. Lembre o que você precisa dele. Você não vai ouvir um sábio despejando sabedoria se você não cavar nele. Sabe quem cresce, irmão? Quem cava num sábio. Diga para este sábio que os anos e a experiência que ele tem e a reputação fazem você querer ouvi-lo. Diante de um sábio, não esconda as suas informações. Vá fundo para ajudá-lo a fazer a sua análise. Quer crescer na vida? Não minta, não esconda, não maqueie quem você é, ainda que errou. Sente-se e abra, cava, para que o sábio possa fazer uma análise e te ministrar palavras de sabedoria. Quando estiver diante de um sábio, agradeça-o por qualquer coisa que ele apresente na sua vida. Provérbios 15, 28, eu paro aqui. Abra aí. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Amém? Eu quero ler o verso 5 para orar com você essa noite. Olha que coisa fantástica, não é? Os bons conselhos ficam no fundo do coração, mas a pessoa sensata os traz à tona. Quantas pessoas na vida passaram por você, você sente saudade delas e gostaria de tê-las de novo, pelo que elas representaram na sua vida, e hoje você não tem mais. Quantas pessoas sábias. E aqui, irmão, não tem a ver com ser formado em nível superior, não estou dizendo que isso é errado, precisa. Eu estou dizendo gente sábia, gente sábia. Ah, irmãos, como eu gostaria que os meus dois avós, todos os quatro, né, vó Júlia, vó Antônia, vó Augusto e vó Sebastião, estivessem vivos. Eu hoje desfruto, meu avô Sebastião morreu para mim cedo. Meu avô José Augusto morava em Lorena, a gente morava em Santos, quando veio morar em São José, pouco tempo a gente tinha. Como eu gostaria de ter tido mais contato com eles hoje. Pois é. Aproveite os sábios que Deus põe na tua vida, cave, porque eles vão embora. Fique em pé.